Olá malta, este vídeo é para os meus alunos e o objetivo é explicar aqui o conceito de strings em C. Um, para além dos conteúdos que eu vou apresentar aqui ao longo do vídeo, depois, se tiverem dúvidas, se quiserem explorar um bocadinho mais o conceito de strings e resolver aqui alguns exercícios, este site, w3schools.com, é um site muito porreiro, basta procurarem por C e depois aqui do lado esquerdo clicarem em strings e seguirem ponto por ponto. Então, bora lá. Essencialmente, strings, em C, para percebermos o conceito de strings, temos que em primeiro lugar perceber o conceito de arrays. Uma string não é nada mais do que um conjunto de caracteres, ou seja, um array é um conjunto de elementos de qualquer tipo de dados. Logo, em C, uma string não é nada mais do que um array, só que do tipo específico apenas de caracteres. Para representar as strings, devemos usar sempre aqui aspas, ou seja, quando somos nós, enquanto programadores, a escrever o valor da string, devemos utilizar aqui sempre as aspas. No entanto, se estivermos a definir caracteres, devemos utilizar aqui as explicas. Sendo que, por exemplo, neste caso, como temos apenas um caractere, mas como temos aspas, isto é uma string, enquanto isto aqui, como tem as explicas, é um caractere apenas. Então, a diferença entre um vetor de caracteres e strings. Aqui uma string pode ser... aliás, uma string é um vetor de caracteres, no entanto, um vetor de caracteres pode não ser uma string. E aquilo que vai definir, ou aquilo que vai estabelecer a diferença entre eles, é um caractere exatamente no final da string. Então, quando vamos definir um vetor de caracteres ou uma string, fazemos-lo sempre da mesma forma, ou seja, char, o nome do nosso vetor e depois o número de elementos que vamos guardar na nossa string ou no nosso vetor. Neste caso, temos aqui 50 elementos. Se estivermos a falar de vetor de caracteres, estes 50 elementos podem ser ocupados perfeitamente. No entanto, se estivermos a falar de strings, uma destas posições vai ter que ser utilizada por um caractere específico que indica que é claramente uma string. Então, vamos lá aqui ver este exemplo. Temos aqui o nome Alberto, okay, que temos aqui 7 letras. Vamos aqui no nosso array, vamos desde a posição 0 até à posição 6. Significa que a primeira posição vazia é esta. Logo, nesta primeira posição vazia, como isto é uma string, vamos ter que colocar aqui o caractere terminador, ou seja, temos que colocar aqui o /0. E isto é aquilo que vai fazer a diferença entre um vetor de caracteres e uma string. Num vetor de caracteres isto não iria existir, enquanto numa string nós, imediatamente a seguir ao último elemento da string, temos que colocar aqui o /0. Ok? Vetor de caracteres não tem /0, string tem /0. Então, o que é que nós devemos fazer? Na declaração, devemos contar logo com mais um elemento só para o terminador. Por exemplo, se nós quisermos 50 caracteres úteis aqui para esta string nome, então temos que declarar este array com 51 posições. Podemos declará-lo assim, ou então, como está aqui, 50 mais 1. 4 exemplos de declarações e inicializações de string. Que o primeiro, nós temos uma string com tamanho 20, sendo que estamos a ocupar 3 elementos com letras, com caracteres, e depois o quarto elemento será o /0. Neste caso aqui, temos um vetor de caracteres que está guardado com 3 elementos. Isto não é uma string. Ok? Depois, a seguir, temos uma string. Como não indicamos o tamanho desta string, aquilo que vai acontecer é, imediatamente após o i, aparece o /0. Ficamos com 1, 2, 3, 4 elementos, então o tamanho desta string vai ser 4. Depois, o último caso é um apontador, ou seja, vamos declarar um apontador, também é uma forma de declaração de string em que vamos apontar para o primeiro elemento da nossa string, ou seja, vamos apontar para o endereço de memória onde estiver guardado aqui o R. Então, formas de declarar. Temos, em primeiro lugar, aqui uma string. Nós temos aqui 6 caracteres, ou seja, o A, I, O, U mais o /0. E neste caso temos um vetor de caracteres com apenas 5 elementos. Okay? O tamanho do primeiro vai ser 6, o tamanho do segundo vai ser 5. Depois, temos aqui a função printf. É uma função já conhecida que permite escrever
tudo o que estiver aqui entre aspas vai aparecer na consola. Agora, temos uma nova que vai ser o put_s, ok? Mas antes disso, só aqui um pequeno exemplo com o printf. Temos aqui duas strings, a primeira que é a marca, a segunda que é o modelo. Depois, as strings nos printfs são representadas aqui com o percentagem %s. Ou seja, como é que vai aparecer? Marca 2 pontos, percentagem %s. Este primeiro percentagem %s vai buscar o valor que estiver na marca. Por isso vai aparecer marca 2 pontos, Opel. Depois vírgula, modelo 2 pontos e o segundo percentagem %s vai buscar o modelo. Por isso vai aparecer o modelo 2 pontos, Corsa D. O put_s funciona de uma forma parecida ao printf. No entanto, put_s significa put_string, funciona apenas para string, sendo que no final da linha ele faz automaticamente uma mudança de linha. Enquanto no printf, se nós quisermos mudar de linha, temos que colocar aqui o /n. No put_s não é necessário colocar o /n. Então vamos aqui olhar para este exemplo. Temos duas strings, okay? Fazemos um printf para introduzir o nome e temos um scanf que vai ler uma string e agora temos que ter aqui muita atenção. Quando colocamos a variável nome, como é uma string, a string aponta sempre para o primeiro endereço de memória. Logo, como está a apontar para o primeiro endereço de memória, nós não precisamos aqui de colocar o comercial. Se isto fosse um número inteiro, ou se fosse um float, ou se fosse um char, aí sim, nós teríamos que colocar o comercial e depois o nome da variável à frente. Como é uma string, chama aqui a atenção, não é preciso colocar aqui o comercial antes da variável. A mesma coisa depois aqui em baixo. Okay? Lemos o nome, lemos o apelido e depois aqui em baixo, no printf, conseguimos mostrar tudo o que acabámos de pedir lá em cima. Vamos olhar aqui para este exemplo. Temos nome completo, ok? Tem 100, permite 100 elementos, sendo que no total vai permitir 99 úteis e vamos guardar sempre um para o /0. Depois ele pede para introduzir o nome completo e depois usa aqui o scanf para guardar o nome completo. E depois pergunta qual é que é o output se nós introduzirmos o Albert Einstein. A questão é que o scanf, sempre que encontra um espaço, um tab ou um enter, ele para de ler. Logo, quando nós escrevemos Albert Einstein, ele vai apenas ler Albert, porque a seguir à palavra Albert tem um espaço, então o scanf para de ler e vai guardar apenas a palavra Albert e depois só mostra isso. O que acontece ao Einstein é que é pura e simplesmente ignorado. Ok? O scanf, assim que encontra um espaço, um tab ou um enter, termina a leitura. Então, solução é utilizarmos aqui uma função chamada getString, okay, que vai permitir guardar qualquer caractere. E o espaço é um caractere. Logo, nós podemos colocar muitas palavras seguidas e todas vão ser lidas de forma conveniente. Então vamos aqui ver. Temos novamente aqui o nome completo, temos o printf a pedir o nome completo, temos o getS para o nome completo e depois temos aqui o printf que nos vai mostrar o nome completo. Estão a ver aqui? Introduz o nome completo de Albert Einstein, o getS é chamado e então na variável nome completo fica aqui devidamente guardado. Vamos aqui fazer uns exemplos. Em primeiro lugar, temos que fazer um programa que vai ler nomes e os vai apresentar num ecrã até que um nome vazio seja introduzido pelo utilizador. Ok, então vamos lá ver isto. Temos aqui o nosso programa. Ok, então queremos ler nomes até que um nome vazio seja introduzido pelo utilizador. Primeira coisa, temos que declarar uma variável. Vou-lhe chamar nome. Vou dizer que tem 50 mais 1. Ou seja, o tamanho vai ser 50 mais 1. Vai permitir 50 caracteres úteis. Agora, tenho que ir pedir um nome ao utilizador. Tenho que pedir ao utilizador para introduzir um nome. Printf introduza um nome, 2 pontos. Agora vou ter que ir ler esse nome. Ok? E estamos a conseguir ler um nome. Agora, só que nós queremos ler muitos nomes. Então, para ler muitos nomes, se calhar temos que fazer um ciclo. Então, podemos fazer aqui um ciclo do while. Um do while. E assim, desta forma, já estamos a ler muitos nomes. Agora, se calhar devemos mostrar o nome que foi introduzido. Printf foi ou nome 2 pontos, depois aqui temos percentagem %s, depois um /n e meto aqui nome. E assim estamos a mostrar o nome. Agora,
quando é que a gente sabe que o nome é vazio? Então, se o /0 é inserido imediatamente após o final da string, se o /0 for introduzido no início da string, significa que o nome é vazio. Logo, o início da string nós conseguimos ir buscá-lo com a posição 0, porque está um array, e aqui, ao fazer o nome, parênteses redes 0, estou a ir buscar o início da string. Se isto for diferente de /0, significa que não é vazio. Logo, se não for vazio, continua a pedir nomes. Outra coisa, se o nome for vazio, não vale a pena estarmos a mostrar o nome. Logo, se o nome de 0 for diferente de /0, então é que mostramos. Ok? Vou repetir. Temos uma string com 51 elementos, ou seja, 50 caracteres úteis. Temos um ciclo que vai terminar, vai continuar enquanto o primeiro caractere for diferente de vazio. Ele pede para introduzir um nome, vai buscar o nome, vai ver se a primeira posição do nome é diferente do caractere terminador. Se isto acontecer, significa que a string não é vazia, mostra o nome. E este ciclo vai continuar enquanto não for introduzido um nome vazio. Ok? Avançando para o exercício seguinte. Escreva um programa que conta o número de caracteres existentes na string nome. Ok. Um programa que conta o número de caracteres existentes na string nome. Então vou comentar aqui o primeiro exercício e vamos replicar aqui a string nome cá em baixo para o segundo exercício. Temos que ir pedir o nome, temos que ir ler o nome e agora aquilo que temos que ir fazer é temos que ir à procura do último caractere. E como é que a gente sabe qual é que é o último caractere? É que tiver /0. E enquanto não tiver /0, aquilo que nós fazemos é que temos que contar caracteres. Logo, devemos ter uma variável, que vou-lhe chamar contar, que vai começar com o valor 0. E esta variável é o que vai contar o número de caracteres. No início ainda não começámos a contar, por isso o valor é 0. Então agora vou fazer aqui um ciclo for. Para isso vou declarar aqui uma variável i para controlar o ciclo for. Começa com o i igual a 0. Vamos com o i++. E agora, a condição de paragem é qual? É enquanto não encontrarmos o caractere terminador. Logo, nome de i tem que ser diferente de /0. Enquanto não encontrarmos o caractere terminador, ele vai continuar a percorrer o ciclo. Logo, aquilo que temos que fazer é contar mais. E desta forma, ele está a contar o número de caracteres que nós queremos para esta string. No final, basta mostrar printf, a string, ou o nome tem percentagem de caracteres. E depois aqui meto contar. Este percentagem de vai buscar aqui o valor que está na variável contar e ele, desta forma, está a contar o número de caracteres que aquela string tem. Último exemplo. O que vamos fazer é como atribuir aqui o valor da variável string origem ao valor da variável string destino. Ou seja, temos aqui duas variáveis, duas strings. Uma tem Albert Einstein, a outra está vazia e queremos copiar o valor de uma para dentro da outra. Então, vamos lá. Então, vou comentar novamente o que está aqui em cima. Ok? Char origem 50 igual a Albert Einstein. Char destino 50, que está vazio. Agora eu quero copiar a origem para dentro do destino. Como é que eu posso fazer isto? Primeiro, declarar uma variável i. Agora percorrer toda a string origem. Então isto vai ser, para acabarmos, para percorrer toda a string origem, temos que ir à procura do último caractere. Ou seja, enquanto for diferente do caractere terminador, significa que ainda não atingimos o último caractere. Depois, o que é que temos que fazer? Temos que guardar na posição destino de i, temos que guardar o que estiver na origem de i. Ok? O que é que isto vai fazer? Na posição 0. Na posição 0 do destino, vamos buscar o valor que estiver na posição 0 da origem. Na posição 1 do destino, vamos guardar o que estiver na posição 1 da origem. E por aí adiante, até atingirmos o caractere
terminador. Okay? No final, poderíamos, por exemplo, fazer put destino, put s destino, e desta forma estaríamos a mostrar o valor da variável destino e iríamos ver que estavam devidamente copiadas. Isto foi muito rápido, no entanto, explica todos os conceitos que existem aqui em strings em C e como é que podem ser utilizadas. Pessoal, obrigado. Fiquem bem.